partir de agora eu vou começar a gravar a aula também. Então, esse material vai ficar disponível no YouTube, num canal que eu vou criar, já está criado, né? Tem palestras lá também, mas vocês vão ter todas as aulas disponíveis para assistirem quando quiserem. Ok? Muito bem. Então, sejam muito bem-vindos. O nosso assunto hoje, nós já vamos iniciar com um assunto que é um assunto que me agrada muito, que é o assunto de sistema plantio direto. Estou só vendo aqui como é que eu faço, se alguém quiser entrar no grupo aí. Alguém me deu um toque no chat aí, se alguém precisar entrar no grupo aí, e aí eu paro e coloco. Tem uma função aí de diálogo. Então, quando vocês precisarem, utilizem essa função. Ok? Bom, isso até agora. Isso, tem um chat aí, eu não vi. Deixa eu ver se alguém mais está esperando. Opa, tinha dois esperando aqui, desculpa, gente. Pronto, o Moto e o Fabrício. Muito bem. Então, tem essa função do chat aí, e vocês utilizem caso mais uma Janaína também. Tem problema. Já estamos com 17 pessoas. Maravilha. Vamos criando o hábito aí que vai funcionar bem. Ok. Vou deixar aqui esse pequenininho. Bom, então, o sistema plantio direto, nós vamos concentrar boas aulas sobre esse tema. É um tema que Márcio também está entrando. É um tema que é muito caro para mim, né? É um tema que eu gosto muito. E algumas universidades brasileiras, elas possuem uma disciplina específica para o sistema plantio direto. Não é o caso da nossa universidade, mas a Exalc, em São Paulo, ela possui uma disciplina que aborda durante todo o semestre só o sistema plantio direto. E eu tive a oportunidade de fazer uma das aulas inaugurais, né? Então, todo semestre eles convidam um professor ou um produtor que tem experiência com o sistema para falar sobre ele. Então, esse material aqui eu preparei para essa aula do sistema plantio direto na Exalc. Muito bem. Os três princípios da agricultura conservacionista, eu queria que vocês tomassem nota disso. Agricultura conservacionista. Nós costumamos chamar de sistema plantio direto, mas fora do Brasil é conhecido como agricultura conservacionista. A agricultura conservacionista ela tem três princípios. O primeiro dele é a mínima mobilização. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é de uma lavoura em Cruz Alta. Eu costumava levar meus estudantes para essa lavoura. Ela é uma das pioneiras de adoção do sistema plantio direto no Rio Grande do Sul. Começou o plantio direto aí na década de 80. E vocês estão vendo aí uma palhada de ervilhaca e o milho semeado. O que eu quero mostrar para vocês é que a mobilização do solo, nesse caso aí, para a implantação desse milho, olha, talvez tenha sido de 5%, se tanto, né, da área. O restante permaneceu totalmente sem mobilização.
Isso seria, assim, o plantio direto na sua excelência, no seu conceito máximo. Nem sempre a gente consegue ter o sistema tão bem implantado, né? Tão bem, funcionando tão bem. Para vocês terem uma ideia, esses produtores aí, além de serem pioneiros, eles eram são, né, muito criativos. Na época que eles iniciaram, você fazer uma semeadura numa camada de 5 centímetros de palhada, e aqui nós estamos falando aí de algo em torno de 5 a 6 toneladas de matéria seca, era um desafio bastante grande. E eles, porque simplesmente acontecia o seguinte, o duplo disco da semeadora, se tivesse umidade, o duplo disco deslizava sobre esses resíduos sem cortá-lo. E no momento que o duplo disco desliza sobre esse resíduo sem fazer o corte, a semente, em vez de ficar em contato com o solo, ela fica aprisionada nos resíduos. E se você tiver um período de déficit hídrico, essa semente não vai emergir. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que ter uns cuidados quando a gente trabalha com mínima mobilização do solo, com bastante palha, que é o caso aqui, você tem que cortar essa palhada. Esse corte de palhada, então, ele requer alguns cuidados. Um deles é que o duplo disco tem que estar bastante afiado, né? Isso é importante. Segundo, a semeadora tem que ter um peso. Terceiro, o resíduo depende do tipo do resíduo. Para que seja cortado, o resíduo teria que estar seco. E aqui é o caso que a gente tem o resíduo bastante seco. E a questão da umidade do solo também é importante. E esse produtor, ele chegou a comprar mola de caminhão, molas de caminhão mecânicas aí, para adaptar na sua semeadora. Então, o que acontecia? O duplo disco ele funcionava quase como num sistema de uma máquina de costura. As molas de caminhão pressionavam essa cobertura de ervilhaca contra o solo e o duplo disco cortava. E aqui vocês estão vendo o trabalho que foi executado. Evidentemente que isso não se consegue de um ano para o outro, é um processo que a propriedade, a fazenda, tem que adquirir esse conhecimento, esse know-how, mas você veja que ficou perfeita a semeadura. Em palestras, aí o pessoal brinca que é a semeadura invisível. Você praticamente não consegue enxergar aonde que ocorreu a passagem da máquina. Muito bem. Então, o primeiro princípio da agricultura conservacionista, mínima mobilização do solo. É importante vocês terem isso presente, porque o antagonista, o contrário do sistema plantio direto, é o sistema convencional. E o sistema convencional, ele se baseia na inversão de camadas de solo. Então, o preparo convencional, você traz o subsolo para a superfície. E esse sistema de preparo, né, ele para o solo... Isso. Por favor, ao entrar, eu podia fazer isso, né, mas eu não quis ser deselegante com vocês, mas eu posso tornar o microfone de vocês mudo. Então, quando entrarem, por favor, por enquanto, silenciem o microfone. Sejam bem-vindos, aqueles que se juntaram a nós agora. Bom, já temos 21 participantes, já estou super feliz para a primeira aula aí. O preparo convencional, então, ele inverte, ele traz a camada do subsolo, né, para a superfície. E isso é um problema sério, né? Porque se você tem um solo fértil, bom, você está trazendo uma camada igualmente fértil, mas não é o caso dos solos brasileiros. Você sabe que está tendo muitas lives, eu mesmo estou assistindo live aí de tudo que é lado. Ontem assisti uma lá de Goiás,
e depois eu vou recomendar para vocês, está disponível no YouTube, sobre compactação do solo, uma live muito boa. Outra que eu assisti também foi sobre agricultura de precisão com a Dracar, e o Alan estava dando um relato que eles disseram que eles começaram a atuar, né? A Dracar é uma empresa aqui de Santa Maria, são ex-alunos meus, né? Que trabalharam comigo aí nesse tema de agricultura de precisão, criaram uma empresa, hoje é uma das principais empresas do Brasil de agricultura de precisão. E eles estavam contando que eles começaram a pegar análise de solo da região do Cerrado brasileiro e acharam estranho que na camada de cima, de 0 a 10, tinha uma quantidade de nutrientes menor do que a camada de 10 a 20. Aí eles não conseguiram entender, mas o que o pessoal está fazendo aqui? Será que estão fazendo uma adubação profunda, um sulcador muito grande na semeadora? E, na verdade, não era nada disso. Era a grade aradora que o pessoal estava utilizando e que estava trazendo subsolo com solo de menor fertilidade para a camada de cima e colocando o solo mais fértil para a camada de baixo. Então, o antagonista do plantio direto é o preparo convencional, que se caracteriza pela inversão de camadas de solo, e o plantio direto se caracteriza pela mínima mobilização. Se vocês me perguntarem, tá, professor, até quando por cento a gente admite de mobilização? Olha, algo em torno de 15% de mobilização do solo seria o tolerado para plantio direto, porque se passar de 15 já é um cultivo mínimo. Eu vou falar mais sobre isso adiante. O segundo princípio do sistema plantio direto, da agricultura conservacionista, é a rotação de culturas. Então, o sistema ele foi concebido para ter rotação de culturas. Por que se a gente fizer monocultura, a gente pode ter problema? Porque, na verdade, você preserva esses resíduos na superfície e esses resíduos eles são abrigo para muitos patógenos, né? E, consequentemente, também o cultivo sempre da mesma espécie, hoje a gente sabe melhor isso, vai selecionando a biota do solo para aquele tipo de espécie que a gente tem. E essa seleção de organismos do solo faz com que o sistema seja mais vulnerável à ocorrência de pragas, doenças. Hoje nós temos muito problema de nematóides, né, no Brasil como um todo. A gente tem problemas de esclerotínia, tem muitos problemas que são associados à falta de rotação de culturas. Então, rotação de culturas é fundamental, segundo princípio. E o terceiro princípio é solo permanentemente coberto. Então, recapitulando, mínima mobilização do solo, em hipótese alguma inversão de camada, o máximo que a gente tolera é 15% de mobilização, rotação de culturas e o terceiro princípio é manter o solo permanente coberto. Esse conceito do solo permanentemente coberto é ilustrado nessa imagem aqui, que é uma imagem histórica, né? Clássica, que eu quero dizer. Você, ao mesmo tempo, você está colhendo e está semeando. Esse era o princípio, eu estou contando a história do plantio direto, né? No preparo convencional, era comum nós termos vazios. Então, você colhia, aí ficava aí 20 dias, 30 dias, e depois que você ia pensar em implantar a próxima cultura. No sistema plantio direto, assim, as primeiras palestras, o surgimento, o pessoal costumava dizer assim, você tem algumas horas para decidir o que você vai semear. Quer dizer, o ideal seria semear no mesmo dia. E o sistema foi evoluindo ao longo desses 40 anos do sistema plantio direto. Ele foi evoluindo. Hoje você pode fazer uma sobressemeadura, que seria um sistema, inclusive, mais avançado, que antes mesmo de você retirar a primeira cultura, você já implanta a segunda. Ou em alguns sistemas que você tem, por exemplo, ressemeadura natural, como o caso do azevém, né? Então,
nós temos evoluções, mas a ideia seria que o solo nunca fica coberto. Uma hora o solo está protegido pela palha, uma hora o solo está protegido pela palha, outra hora o solo está protegido pelo dossel vegetativo. Então, a palha, ela deveria ficar protegendo o solo até o momento que o dossel vegetativo da cultura o faça. Então, esse é o princípio. Esse gráfico aqui, ele ilustra um pouco dos princípios. Quando você está no preparo convencional, praticamente todas as funções de adequação do solo à semente e à planta serão feitas com o preparo do solo. Então, por exemplo, destorramento do solo, o contato da semente com o solo, o controle de ervas daninhas, a distribuição de corretivos, fertilizantes na camada de solo, tudo é feito mecanicamente. Inclusive a descompactação. Quando você vai em direção ao sistema plantio direto, então, nós vamos fazer isso através de plantas. Então, as funções do preparo mecânico do solo são substituídas pelo que nós chamamos do cultivo biológico. É um conceito um pouquinho que a gente tem que ir com calma nele, que é o seguinte: uma planta criando o ambiente favorável para as próximas plantas. Então, na verdade, nós procuramos buscar sinergismos entre os cultivos. Por exemplo, você pode fazer uma escarificação biológica com nabo forrageiro, a crotalária também tem a mesma função, o guandu, mas vamos ter o nabo forrageiro. O nabo forrageiro pode descompactar o solo para um cultivo, por exemplo, de trigo. E uma vez que o trigo desenvolveu bem seu sistema radicular, a soja, na sequência, vai se favorecer. A mesma questão desse nabo forrageiro antes de um milho. Nós temos tido alguns problemas de mofo branco, né, com o nabo forrageiro, mas ele, quando cultivado em consórcio, esse problema é menor. Mas o nabo forrageiro, ele é muito importante para descompactar biologicamente o solo. Então, num sistema perfeito, as funções que seriam exercidas pelo preparo do solo ou são executadas pelas próprias plantas. Bom, mas como surgiu esse sistema? Esse sistema, então, ele surgiu nos Estados Unidos. Tem alguma variação aí sobre a origem, mas o que está mais descrito, e depois, se vocês tiverem interesse, eu tenho bastante biografia sobre isso, mas surgiu no Kentucky com duas pessoas. Este senhor aqui, eu sempre gosto de brincar com vocês, infelizmente, dessa forma remota, aí as brincadeiras ficam meio sem graças, né? Talvez presencialmente alguns também pensassem, opa, tem mais uma pessoa aqui no meio. Eu admiti o nele. Alguns achavam que não tinha muita graça, né? Mas deixa eu contar para vocês o seguinte. Eu pergunto assim: qual dos dois é o agricultor e qual é o professor? Então, o agricultor normalmente tem algumas características. A primeira é que ele usa uma camisa xadrez e a segunda um boné, né? Então, o senhor que está à nossa direita é o senhor Harry Young, infelizmente falecido, e o senhor que está segurando a folha de milho, ele é o senhor Shirley Phillips, que era o professor de fertilidade do solo da Universidade do Kentucky. Então, o plantio direto ele surge no Kentucky com uma lavoura de milho em 1962. Eu conto para vocês, ainda
nessa fase de descontração, de dar as boas-vindas para vocês na primeira aula. Você sabe que eu fui estudar 2 vezes nos Estados Unidos, né? E numa dessas vezes que eu fui estudar lá, eu fiz uma viagem até o Kentucky para conhecer aonde que tinha surgido o plantio direto, conhecer a universidade, etc. E aí eu cheguei lá no Kentucky, né, e comecei a falar do plantio direto, que eu pesquisava isso no Brasil, que participava de grupos de produtores de plantio direto. E o pessoal disse assim, não, tudo bem, né, o Kentucky é conhecido pelo sistema plantio direto, mas é conhecido por outras 3 coisas. Aí eu disse, ai, 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 né, o que que vem aí? Ele disse, não, professor, é o seguinte, ó, o Kentucky é famoso pelo whisky forte. Nós produzimos um whisky aqui à base de milho, aí, que é espetacular. Está bem, né? É conhecido por cavalos rápidos. Nós temos o quarto de milho aqui, que é um cavalo espetacular. E temos mulheres bonitas. Eu disse, bom, mas então é o Rio Grande do Sul, né? Porque só não temos o uísque, mas cavalos e mulheres bonitas nós temos aí à vontade. E o plantio direto também, né? Então, esse é o estado aí do Kentucky, aonde surgiu o plantio direto, 1962. 1970, a agricultura no Rio Grande do Sul já tinha 3 milhões de hectares. A agricultura no Rio Grande do Sul já tinha 3 milhões de hectares, e só que era um solo totalmente descoberto e sob preparo convencional. O que vocês estão observando aqui, né, é uma lavoura em cruz alta no final da década de 70. Aí, nós tínhamos terraços, como vocês podem ver, terraços, mas a erosão era terrível, né? Então, normalmente a gente levava 45 dias entre decidir iniciar o sistema plantio, a semeadura, até o momento do preparo até chegar ao momento da semeadura. E esses 45 dias sem cobertura nenhuma, você imagina que a erosão era terrível aqui nos nossos solos. E o terraceamento, ele não era suficiente, né, para isoladamente controlar essa erosão. Então, nós tivemos, aí nas décadas de 70 e 80, um processo de degradação dos nossos solos muito intenso. O que vocês estão observando aqui nessa imagem é a remoção de uma camada inteira de solo, e vocês observam aqui a ação do disco da grade, né, que ocasiona o que o pessoal, os agricultores, chamam de um pé de grade, que é uma camada compactada abaixo da onde que atuou essa grade, e quando chove pesado, essa camada de solo, toda ela é transportada. E junto com ela vai a semente, vai o fertilizante e, bom, vai o que há de mais importante para a fertilidade do solo nesse processo erosivo. 1962, Estados Unidos, Kentucky, inicia o plantio direto. 10 anos depois, nós tivemos a entrada do Brasil no sistema plantio direto. Então, surgiu quase que ao mesmo tempo aqui no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, Santo Ângelo, Ijuí, essa região, e nos Campos Gerais do Paraná. Os Campos Gerais do Paraná, na região de Ponta Grossa, Palmeira, não a nossa Palmeira das Missões, mas a Palmeira do Paraná, é uma região lindíssima, sabe? E lá foi o berço do plantio direto. Contando um pouquinho para vocês, vocês sabem que nós passamos aí uma seca terrível, né? Os dados desse déficit hídrico da nossa cultura de verão, os órgãos que estimam a safra aqui falando em 12%, né, de quebra, e os agricultores, né, percebendo que as suas lavouras tinham uma quebra muito maior, né,
o resultado, ainda parcial, eu diria, saiu nessas semanas passadas aí, com uma quebra de safra de verão para soja de 45%. Esse é um desastre, né? 45%. É a segunda maior quebra de safra da história do Rio Grande do Sul. E o Paraná, ao contrário, ele teve um aumento de produtividade de 5%. Não, de 25%, desculpa. 25%. Então, foi um aumento extraordinário. Enquanto nós sofremos aqui tremendamente, o Paraná aumentou a sua produtividade. Está certo que o ano passado eles tiveram um pouquinho de problema, mas eles aumentaram a sua produtividade em 25%. Realmente foi um dado impressionante. E produziram aí 20 milhões de toneladas, enquanto que nós produzimos 12 milhões. E o Mato Grosso, que é a locomotiva da produção de soja do Brasil, aí, com 30 milhões de toneladas, o Mato Grosso conseguiu aumentar em 5% a produtividade. Então, se você pegar os 3 principais produtores de soja, o Mato Grosso, com uma área aí de perto de 10 milhões de hectares, né, conseguiu subir 5%. O Paraná, que tem uma área comparável com a nossa, né, um pouquinho menor que a nossa, subiu 25% a produtividade e nós caímos 45%. Então, realmente foi uma situação assim bem dramática para nós. Bom, esses 3 produtores aqui são os que iniciaram o plantio direto. Esse senhor que está de costa aqui, depois ele vai aparecer melhor, é o pai do plantio direto, é o Herbert Bartz. Esse segundo senhor aqui é o Frank Dixon, que era o presidente da Fundação ABC, Arapoti, Batavo e Castrolândia, e aquele terceiro senhor é o Nonô Pereira. Esses 3 agricultores no Paraná iniciaram, então, o sistema plantio direto no Brasil. Ok. Muito bem. Então, a primeira documentação que se tem de adoção do plantio direto foi do Herbert Bartz, em Rolândia, né? E aqui estão as imagens históricas aí desse processo de adoção, né? Ele importou uma semeadora, né? E é considerado o pai do plantio direto no Brasil. Nós vamos ver um pouco mais dessa história. Mas eu queria mostrar para vocês agora essa semeadora aqui, ó. Olha como é que era o plantio direto nessa época aí, né? Nós temos uma mobilização do solo aqui de 30%. De vocês lá do Portugal. Opa. Obrigado. Bom, nós temos uma mobilização de 30%. Então, deixa eu explicar para vocês como é que era o conceito disso aí, né? O conceito era mobilizar o solo o máximo possível na linha de semeadura para criar um ambiente favorável à planta, descompactando o solo, permitindo contato solo-semente, controlando insos, e na entrelinha manter o solo intacto. Então, o conceito era diferente do que nós temos hoje. E, nesse sentido, o pessoal, até uma enxada rotativa, eles usavam, ao invés de usar um duplo disco, por exemplo, para fazer a abertura de um sulco e depositar a semente, o pessoal inicialmente utilizava uma enxada rotativa para pulverizar o solo na linha de semeadura e criar um ambiente favorável ao estabelecimento das plantas. Agora, você imagina o seguinte, nós estamos lá na década de 70, né? Nessa época, nós não tínhamos muitos herbicidas para controle das ervas daninhas. Então, herbicidas seletivos que controlavam gramíneas em uma lavoura de leguminosa, como o caso da soja, nós não tínhamos. Então, era um problemaço o içamento na linha de semeadura.
Então, esse foi um dos desafios iniciais do sistema plantio direto, eram esses, era falta de máquinas, muitas máquinas eram importadas dos Estados Unidos. A segunda questão era fazer funcionar bem o controle de ervas daninhas, e a terceira questão era estabelecer a população de plantas, a distribuição de plantas. Não se falava sobre isso na época, né? Isso surgiu depois, mas essas eram as principais dificuldades iniciais. Muito bem. Aqui é aquele exemplo que eu estava mostrando para vocês de uma máquina de plantio direto. Se você olhar hoje, se eu mostrasse isso aqui para os meus amigos produtores aí, essa aqui é uma Rotacaster, o agricultor vai dizer, bom, professor, isso aí é qualquer coisa, menos plantio direto. Mas não, né? Essa aqui é uma máquina realmente de sistema plantio direto. Mas você veja que o conceito era mobilizar completamente a linha de semeadura. Então, o conceito do plantio direto ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Este senhor aqui, tanto o Herbert Bartz, que ficou conhecido como o pai do plantio direto, mas os 3 agricultores que iniciaram o plantio direto no Brasil, eles comunicavam muito, eles faziam